Agora ouça-me. Se vocês quiserem vir até aqui, um por um, desarmados, só me comprometo a pô-los a ferros e levá-los para a Inglaterra para serem julgados. Caso contrário, chamo-me Alexander Smollett, hastei a bandeira do meu soberano e mandarei todos para o inferno. Essa frase é de um dos personagens do livro que eu vou falar hoje, que é um clássico da aventura. Se você já associou uma coisa a outra, talvez já saiba que eu estou falando de A Ilha do Tesouro. Em 1883 foi lançado um livro que revolucionou o segmento de aventura na literatura de todo mundo e lançou praticamente que uma nova temática que não era muito abordada na época, que era de piratas. Sim, todas essas fantasias que a gente vê de piratas, filmes, séries, livros, tudo de alguma maneira remete ao seu grande precursor que foi A Ilha do Tesouro, esse fantástico livro infanto-juvenil lançado lá no século XIX e que até hoje perdura de uma forma ou de outra em nossa literatura e no nosso cinema. Mas por que esse livro foi tão importante? Bom, temos que entender o contexto no qual ele foi criado e quem foi que escreveu esse livro. O autor de A Ilha do Tesouro é um escocês chamado Robert Louis Stevenson. Ele nasceu em 1850, fez direito por influência ali da família e começou a escrever, tendo relativamente poucas obras, pois morreu relativamente jovem. Morreu com 44 anos, em 1894, com uma hemorragia cerebral. Mas entre essas relativamente poucas obras que ele publicou, nós temos um livro que você com certeza já ouviu falar, ou talvez até já tenha lido, que é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou talvez você conheça mais popularmente como O Médico e o Monstro. Mas 3 anos antes ele lançou A Ilha do Tesouro. Na verdade, a ideia de Stevenson, pelo que se comenta, era fazer algo um pouco mais comercial, um livro de aventura que vendesse bem para os jovens que gostavam de histórias fabulosas, enfim, interessantes, que instigassem mesmo a juventude. E nesse contexto ele teve a ideia de falar de piratas, um segmento que já estava caindo fora de moda, digamos assim, pois a pirataria vinha reduzindo muito, não estamos falando mais daqueles anos de ouro da pirataria, digamos assim, do século XVIII, século anterior para trás. Então muita gente talvez tivesse achado que não era um assunto bom para falar, mas para surpresa de muita gente deu certo. Stevenson conseguiu com A Ilha do Tesouro inaugurar um segmento, um nicho dentro da literatura de aventura, que perdura até hoje. Aliás, essa história do mapa do tesouro com um X marcando o local que o tesouro está enterrado é a invenção dele em A Ilha do Tesouro. E de lá para cá influenciou tantas obras dos mais variados estilos, não é mesmo? Mas por que A Ilha do Tesouro fez tanto sucesso e acabou reverberando até hoje no cinema, seja com adaptações ou com filmes que pegam temáticas parecidas, na literatura, até mesmo no teatro? Muito simples, porque o livro é muito bom. A Ilha do Tesouro conta uma história que se passa no século anterior, no ano indefinido, mas no século XVIII, os anos 1700, o século anterior que o livro foi publicado. O livro é narrado em primeira pessoa por um jovem personagem chamado Jim Hawkins, um garoto pacato que simplesmente ajudava os pais numa estalagem, uma taverna que eles tinham bem próximo à praia, numa zona relativamente isolada, não muito longe de Bristol, uma famosa cidade inglesa com a zona portuária bastante movimentada à época. De repente chega a esse lugar um velho lobo do mar, estranho, meio cheio de segredos, que se hospeda ali e começa a provocar algumas situações estranhas. Eles começam a perceber que o cara é perseguido por aparentemente velhos companheiros de tripulação. O que vai se descobrir depois é que esse cara tem um mapa do tesouro. Olha aí, o famoso mapa do tesouro que viria a figurar em tantos filmes e livros e fantasias depois que esse livro foi publicado. Pois então, esse mapa é de um velho pirata, o Capitão Flint, um temível pirata que assombrou os 7 mares e que escondeu o tesouro, o fruto do seu butim, numa ilha que ninguém sabe que existe, a Ilha do Tesouro. E só existe esse mapa que está na mão desse lobo do mar, hospedado lá onde Jim Hawkins trabalha. E como vocês podem imaginar, é uma aventura e tanto que começa a partir desse ponto. Junto com outros personagens interessantes, como o Dr. Livesey, que era amigo da família de Jim, o Conde Trelawney, e outros personagens que vão aparecendo, como o Capitão Smollett, cuja frase eu citei no início desse vídeo, essa turma vai embarcar numa aventura secreta rumo a essa ilha para chegar até esse tesouro. O que eles não sabem, no entanto,
é que membros da tripulação que perseguiu o velho lobo do mar que estava hospedado lá na estalagem estão infiltrados nessa viagem até a Ilha do Tesouro. Então, é claro, eu não vou contar o final se você ainda não leu, mas é muito interessante porque o jovem Jim, narrando em primeira pessoa, do seu ponto de vista de adolescente, querendo vivenciar tantas aventuras e cheio de dúvidas, interagindo com os outros personagens numa viagem que parecia ser tranquila, mas começa a apresentar várias confusões ainda em alto mar e, como vocês podem imaginar, chegando na ilha, as coisas se complicam ainda mais. Long John Silver é um personagem absolutamente icônico porque ele traz algumas características que viriam a ser encontradas em muitos outros personagens depois dele, cinema, teatro. Na verdade, ele é o estereótipo do pirata. Por quê? Porque ele tem uma perna de pau e um papagaio no ombro. Pois é, você acha que esse estereótipo do pirata, da perna de pau, do papagaio repetindo tudo que ele fala, você acha que isso veio de onde? Da Ilha do Tesouro, meu amigo. É por isso que esse livro é tão importante. Long John Silver é um personagem muito interessante. Ele é o cozinheiro da escuna que leva aquela equipe até a Ilha do Tesouro e ele aparentemente é amigo de todo mundo, ele é muito agradável, cheio de histórias para contar, com seu papagaio alegre, repetindo as coisas que ele fala, dizendo o nome de moedas, pedindo comida, enfim. E ganha muito a afeição do jovem Jim Hawkins, que passa a ver nele um verdadeiro exemplo, talvez um tio, um avô, algo desse tipo. Mas o que as pessoas não sabem é quem era esse Long John Silver no passado, o papel que ele desempenhou e o papel que ele vai desempenhar a partir do momento que eles estão chegando na ilha. Então Long John é um personagem muito interessante porque ele se revelará capaz de maldades e bondades, como são meus personagens preferidos, aqueles que têm uma zona cinzenta muito grande. Long John tem isso. Ele vai fazer coisas de ruim e também vai se redimir em alguns pontos, vai demonstrar que tem uma certa honradez. E você vai entender porque ele virou um cara tão especial para o mundo da aventura e inspirou tantos outros personagens ao longo da história. Também vale falar de um personagem chamado Ben Gunn, que eu não posso explicar exatamente quem ele é, porque ele só vai aparecer lá do meio para frente da história, mas é um personagem também muito engraçado, não inspirou tantos outros, mas dá para dar umas boas risadas com ele e utilizar o livro também como um passatempo mais descontraído, como vocês verão. Fechando os motivos pelos quais a Ilha do Tesouro é tão importante, inaugurou naquele momento um novo segmento de literatura, uma aventura mais específica voltada para os piratas e a exploração do desconhecido, que é uma coisa que sempre atraiu as pessoas ao longo da arte, seja da literatura, do cinema, do teatro, mas também pelo estilo, porque Stevenson tinha uma narrativa muito fluida, uma narrativa ágil, com acontecimentos que se encadeavam rapidamente, uma coisa que não era muito comum na época, e era gostoso de ler, principalmente para o leitor daquela época que não tinha tantas opções assim, e viu em A Ilha do Tesouro um livro narrado de uma forma diferente, contado de maneira agradável, com história instigante, cheia de mistérios e reviravoltas e traições, como você que ainda não leu vai conferir quando tiver contato com esse fantástico livro. Muito bem, pessoal, hoje falamos de um dos livros preferidos da minha infância e adolescência, que foi A Ilha do Tesouro, um livro importantíssimo para a literatura de aventura, e eu quero ouvir a sua opinião. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam de ler, com pessoas que precisam ler um livro bacana como esse, e comente aí, você já leu A Ilha do Tesouro? Gostou? Quais são seus personagens preferidos? O que é que você acha? Comente aí, participe e um forte abraço!